Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, passando aqui para convidar você, meu irmão, você, minha irmã, você de toda a cidade de Londrina, cidade vizinha. Você está convidado a estar conosco logo mais, hoje à noite, a partir das 19h30, ali na Igreja Jesus Cristo é o Senhor das Nações, na Avenida Hugo, CBEM 416, no Panis. Hoje um grande culto de ação e agradecimento a Deus, culto de agradecimento, né? Você que gosta de louvar, você que gosta de adorar a Deus, está convidado a vir participar, né, desse culto de agradecimento, de adoração. Graças a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas, pelas curas, pelos milagres, né, que Deus tem feito na nossa vida, no meio da nossa família, né? Então, meu irmão, você está convidado para vir cultuar conosco logo mais hoje à noite, a partir das 19h30. Hoje é um culto de ação, de graça, né? Vai ter muitos irmãos louvando, irmãs, né? E depois temos aí uma palavra, né? Deus tem uma palavra para mim, para você, através do Espírito Santo, né? Ali, né? A passagem dos 10 leprosos, ali no livro de Lucas, capítulo 17, no verso 11, né? Onde diz, né, que Jesus, né? Jesus estava a caminho de Jerusalém, né? Jesus estava a caminho de Jerusalém pela fronteira entre Samaria e Galileia, né? E, importante lembrar, né, irmão, que Jesus, né, estava a caminho da cruz, né? Jesus estava indo a caminho da onde ele ia ser crucificado, né? Mas ele sabia, Jesus sabia o que estava diante dele. Jesus sabia que lá em Jerusalém era o momento mais difícil de seu ministério. Seria lá em Jerusalém, onde ele seria crucificado. Mas nele, sabendo, e ele ali, por onde ele passava, ele curava, né? Ele pregava a palavra. Jesus sempre não deixou de honrar os compromissos que o Pai entregou nas mãos dele. Assim somos nós, meu irmão. Assim é eu, assim é você. Está passando por problema, está passando por luta, dificuldade, mas Deus confiou em você em um compromisso. Ele confiou em Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava sabendo que ele estava a caminho da crucificação. Mas mesmo assim ele se deparou com 10 leprosos. E em momento nenhum ele não deixou de atender o pedido daqueles homens quando de longe, né, que não poderiam se aproximar de Jesus, mas de longe eles gritaram, né? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles gritaram para Jesus ter misericórdia deles, né? E Jesus, né, no momento, entanto, né, Jesus foi capaz de olhar além de seus próprios sofrimentos. Jesus, além do sofrimento daqueles leprosos, né, para dar a esperança aos 10 leprosos que se aproximaram dele, Jesus ali disse para eles, né, vai e mostra ao sacerdote, porque só quem poderia determinar a convivência deles no meio da sociedade era o sacerdote deles. E ali naquele momento que eles falaram por Jesus pedindo misericórdia, eles ali não ficaram curados naquele momento. Eles foram fazer o que Jesus mandou. Quando foi no meio do caminho, eles sentiram que estavam curados. Então, meu irmão, você às vezes está passando por uma luta, um problema, mas não desista. Confie em Jesus, porque Jesus não desistiu ali do propósito que o Pai determinou para ele. Ele sabendo que ele estava indo para Jerusalém, sabendo que ele estava indo, né, para ser crucificado, passou por meio de Samaria, por meio da Galileia, e ali Samaria ele curou muitas pessoas, Galileia curou muitas pessoas também, na Galileia ele fez, né, o grande milagre, né, sempre Jesus operando os sinais de maravilha, né? Então, meus irmãos, e esses 10 leprosos, né, eles de longe avistaram Jesus e gritaram pela misericórdia. Então, nós vemos que a lepra é uma doença terrível, né? A lepra é uma doença terrível que afetava a pele, os olhos, o nariz, os nervos, né?
perfeito, né? Além disso, é altamente contagiosa, né? Era uma doença contagiosa, né? Que o diagnosticado com a lepra era isolado do resto da sociedade. Ele não poderia conviver no meio da sociedade. Ele tinha que ficar isolado, né? E a lei, né? A lei judaica exigia, né, que aqueles com lepra gritassem imundo, né? Você tinha que dar aqueles gritos, imundo, imundo, quando as pessoas se aproximavam para evitar contaminar os outros, né? Mas eles tinham que gritar, imundo, né? Não poderia se aproximar de ninguém por causa daquela contaminação. Então, na época de Jesus, não se conhecia cura para os leprosos. Somente Jesus é para poder determinar a cura para aquele povo. Então, meus irmãos, nós vemos que Jesus ali, ele curou aquele leproso, aqueles 10 leprosos, ele curou, mas só um voltou para agradecer, somente um voltou, né? E Jesus perguntou, falou, mas não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? E o único que voltou, ele era, né, não era uma pessoa da convivência de Jesus, né? O que voltou, né, dos 10, né, dos 10 voltou somente um. Então, se nós olharmos para a palavra do Senhor aqui no livro de Lucas 17, né, e disse o Senhor, né, Jesus aqui fala, né, aqui no livro, né, está falando aqui que, louvado seja o nome do Senhor, é, e não lhe disse antes preparai, né, o qual, que fala no livro, que fala aqui que eram, disseram então os apóstolos, Senhor, se tivesse fé, e disse como um grão de mostarda. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter fé como um grão de mostarda, né? Aqueles 10 leprosos, ali eles tinham fé, mas só quem voltou para agradecer foi um. Somente um, né? E Jesus respondeu. No livro, no versículo 17, vê que Jesus diz assim, respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus disse, não, só esse estrangeiro que voltou para agradecer? Cadê os outros 9 que não agradeceu? Hoje é no dia de hoje, irmão. Muitas pessoas recebem cura, recebem bênção, recebem milagre, mas não agradece a Deus. Não vai na igreja agradecer a Deus, não dá um testemunho, né? Mas aqui Jesus disse que como foi 10, tinha que ter voltado os 10, mas só um que voltou. Então, daqueles 10, só um que voltou, o único que voltou era um estrangeiro. Era um, podemos dizer no dia de hoje, era um ímpio, né? Ele era um ímpio, ele era um estrangeiro. Os outros que eram os mais conhecedores, os 9, seguiram em frente, né? E disse, né, lhe, levante e vai, a tua fé te salvou. Jesus disse para ele, levanta, vai embora, você está curado. Tua fé te salvou, você está curado. Vai embora, está livre. Pode viver no meio da sociedade, pode fazer o que você tem de fazer, né? Você está curado. Porque Jesus, quando eles gritaram, Jesus mandou eles ir mostrar ao sacerdote. O sacerdote liberar eles para conviver no meio das pessoas. Mas quando eles vão para o meio do caminho, eles são curados. E aí um daqueles resolveu voltar para agradecer. É o que nós temos que fazer. Por isso que eu estou te convidando para estar conosco logo mais hoje à noite, às 19h30. Esse culto de ação e agradecimento a Deus. Culto de agradecimento. Vai ter louvores, vai ter testemunho. Irmãos vai estar levando um versículo bíblico. Mas depois vamos ter uma palavra através do Espírito Santo. Então, meu irmão, convida os amigos, parentes, você que gosta de louvar, vem louvar, adorar a Deus. O importante é você estar lá, não importa a tua religião, não importa, não pregamos placa de igreja, não pregamos religião, pregamos a salvação. Que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. E hoje é culto de ação e agradecimento a Deus. Eu convido você e toda a tua família
a participar conosco logo mais hoje à noite, às 19h30, na igreja Jesus Cristo é o Senhor das Nações, na Avenida Hugo Sebem. Ali estará grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, obreiros e obreiras, membros da igreja, ali para receber você com muito amor e carinho. Amém? Deus abençoe, fica na paz.